Agora nós vamos ficar de bem com a nossa carreira. Escolher uma carreira é fundamental. Muitas vezes você fala, puxa, mas eu sou tão novo para decidir o que eu vou ser para o resto da minha vida. Uma decisão que vai interferir em todo o meu futuro. Será que eu consigo tomar agora, aos 15, 16, 17 anos, a hora que eu vou escolher qual faculdade cursar? Então, todas as quartas-feiras nós vamos falar de uma profissão e as atividades, o dia a dia dessa profissão com profissionais de destaque, bem-sucedidos no mercado de trabalho, para você tirar suas dúvidas. E hoje nós vamos estrear falando de medicina, que é o curso ainda mais concorrido dentro das universidades. Hoje eu estou recebendo na nossa sala ele que eu admiro demais e respeito, não só eu, mas muitas pessoas, ele que é mestre, professor, doutor Porto. Tudo bem, doutor? Muito bem-vindo aqui no De Bem com a Vida. Obrigada de ter vindo, de ter aceitado o nosso convite. Poder colaborar com você mais uma vez. Muito bem, Marcela, que é personal coach, tudo bem, linda? Bem-vinda aqui no De Bem com a Vida. E também um futuro candidato, um estudante do segundo ano de medicina, escolheu a medicina. O Leonardo está aqui com a gente para tirar suas dúvidas, né? A gente vai começar agora conhecendo a Selmara Catalã, que ela é dermatologista, e vai contar um pouquinho de como é que é a formação dela, a carreira, as dificuldades e como hoje ela pode ser uma médica e praticar aquilo que é o sonho dela de ser uma dermatologista. Vamos conhecer um pouquinho a vida dela. Olá, meu nome é Selmara Catalano, eu sou dermatologista, responsável por um departamento de tratamento oncológico e cirurgia ambulatorial de uma pós-graduação aqui em São Paulo. E vou falar para vocês um pouquinho da minha vida, de como foi a minha escolha dentro da minha profissão. Na verdade, escolhi ser médica porque eu tinha muitos sonhos. A faculdade nunca é exatamente como a gente imagina, a gente sempre tem muitas surpresas. Muitas coisas são ilusão daquilo que a gente faz, Cris, não necessariamente são como a gente imagina, né? Tem muitas dificuldades de horário, de convivência familiar, porque é uma faculdade de período integral, né? Que faz com que a gente fique muito longe da família, muitas vezes até em outra cidade, outro estado. Muita gente estuda muito longe de casa, né? Então, não é um curso fácil, mas para quem gosta, para quem tem realmente vontade de fazer isso, é uma escolha muito interessante. Eu tenho muito prazer em fazer aquilo que eu faço, eu gosto da minha profissão, eu gosto da minha atuação e me acho muito privilegiada de poder sobreviver, né, no dia a dia, né, em termos financeiros, de uma profissão e de fazer alguma coisa que eu gosto de fazer, que eu tenho esse prazer. Para que eu fosse dermatologista, não me bastaram os 6 anos de faculdade, né? Eu tive que fazer 2 anos de clínica médica, primeiro, em outra cidade, não fiz no mesmo local onde eu fiz a faculdade. Tive que fazer, então, uma prova de residência médica, onde eu fiz 2 anos de especialização depois em clínica. Tendo feito esses 2 anos, eu fiz uma outra prova e fiz mais 2 anos de dermatologia, para que aí eu pudesse fazer uma prova de título de especialista. Eu não vou dizer que o médico ganhe mal. O médico ganha melhor, mas ele trabalha muito mais do que as outras pessoas, em termos de carga horária, né? Então, eu já tive 7 empregos ao mesmo tempo. Então, eu trabalho aqui, sai daqui, vai para lá, e se tiver um feriado no meio, você não sabe nem para que lado vai, né? Então, a gente trabalha muito para ganhar melhor. Sou responsável por um ambulatório. Essa salinha aqui, inclusive, é o nosso Centro de Oncologia e Terapia Fotodinâmica. É um projeto que a instituição BWS
executa junto com outros centros, né? Esse aparelho de terapia fotodinâmica, que se chama Projeto Lince, desculpe, ele foi um aparelho desenvolvido pelo Instituto de Física da Universidade de São Carlos, com parte de dinheiro capital privado, parte de dinheiro público, né, com o BNDES. Esse aparelho é um aparelho que foi super premiado, é um projeto bem premiado. E nós dispomos desse tratamento aqui para tumores superficiais, câncer de pele em especial, com um mínimo de dor, um mínimo de cicatriz inestética. E o mais importante disso tudo é que o nosso atendimento aqui é gratuito. É mais fácil você ser um bom profissional daquilo que você gosta de fazer. Isso seja qual for a sua profissão, a sua escolha, do que você ter que tolerar a rotina de uma coisa que você não gosta. Então, rotina é rotina para qualquer um. É chato. Tem o dia chato como qualquer outro. Mas o dia chato, fazendo aquilo que você gosta, é menos chato do que uma coisa que você não gosta de fazer. Isso tá claro. Se você gosta, você sente essa vontade, tem que ir atrás, tem que insistir. E a gente pode mudar de ideia, mesmo que esteja fazendo um outro curso. Se você tem essa vontade, não tem tempo para isso, né? Eu tive um colega de turma que se formou comigo, colou grau comigo e tinha 60 anos. Então, acho que nunca é tarde para fazer aquilo que é o teu sonho, aquilo que você gosta. A gente ouviu um pouquinho da experiência dela e agora a gente tem aqui no nosso estúdio, ao vivo, o Dr. Porto e um estudante de medicina também com uma coaching para te ajudar também a decidir pela medicina. Dr. Porto, como é que o senhor decidiu pela medicina e hoje são quantos anos praticando a medicina? Olha, eu escolhi porque eu senti que a minha satisfação era poder servir o próximo. E diante das profissões todas, é uma das únicas profissões que você dedica o tempo inteiro ao próximo. Uhum. E graças a Deus eu tive muita sorte, que durante o curso eu achei que a minha escolha tinha sido excelente. Na minha pós-graduação também eu achei que foi excelente. Você estava no caminho certo. E faz 35 anos que eu sou formado 35 e graças a Deus me sinto como se estivesse iniciando agora ainda, com a mesma vontade e dedicação para servir o próximo. Para servir o próximo. Você cursou que faculdade, doutor? Eu fiz a faculdade de medicina de Marília. Ah, de Marília. Minha esposa é de Marília. Exato. Doutor Elias Knobel também, de Marília. Exatamente. É Unimar. Não, é FAMEMA. Faculdade de Medicina de Marília. Ah, de Marília mesmo. Olha só, que legal. Você passou um tempo lá, então. Passei um tempo lá, depois vim para São Paulo. Vim para São Paulo, fiz residência com o professor Melaranho, no servidor público estadual. Como é que é fazer e trabalhar no ambiente público, doutor? Olha, está muito essa discussão agora. Na minha época, era excelente, porque tinha toda a tecnologia de ponta. É mesmo? Quando surgiu a ressonância magnética, no servidor fazia ressonância magnética. Olha só! Então, quer dizer, tudo que tinha de ponta tinha lá. Mas, infelizmente, houve uma deteriorização no tempo e na sucessão dos nossos governos. E aí foi quando eu decidi sair do serviço público e ficar só no serviço privado. Não tinha mais como ajudar? Não, porque faltava tecnologia. Falta tecnologia. Então, você está num centro de formação, e o servidor tem uma residência médica muito boa. Né? Eu participei na formação de muitos residentes de neurologia, e a gente percebe que com desgaste de falta de tecnologia, você não consegue ensinar quem vai exercer a própria especialidade de uma forma correta. A última vez que eu estive lá não tinha nem a dieta da UTI, a pessoa para receber a dieta específica de UTI, não tinha nem uma dieta, quanto mais um equipamento. Por isso que, para me proteger o meu coração, né,
eu acabei saindo. Que machuca demais. Foi lógico, que a gente sofre, né? Porque vê que quem precisa, né, está faltando. Então, foi na época que eu acabei saindo. Agora, como eu estou muito fora do serviço público, eu não tenho... Não tem contato mais, não sabe mais como é que é. Exato. E você, por que você escolheu a medicina? Eu acho que minha família é muito envolvida com a medicina. Eu tenho uma irmã médica. Eu acho que assim, a medicina, como outras carreiras, é uma carreira muito nobre. Eu acho que todo mundo, quando é pequeno, quer ser bombeiro ou médico. E acho que conforme vai passando o tempo e você vai... meu pai, que mexe com a área da medicina também, você acompanha certas histórias. Você, durante o processo da escola mesmo, do ensino fundamental e médio, você vai conhecendo a carreira, você vai se apaixonando, né? Cada vez mais. Você se apaixonou pela carreira, então. E agora, Exato. no segundo ano do teu curso, ainda tem um bom caminho pela frente, né? Sim. E você está satisfeito com a tua escolha? Muito. No começo, quando eu entrei, eu ainda meio que fiquei em dúvida. Quantos Falei, anos você está hoje? Desculpa a pergunta. 21. 21, um pouco mais do que a pessoa que entra aos 17, 18 anos na faculdade. Exato. Eu fiquei 2 anos no cursinho, né? Porque para prestar o vestibular de medicina é concorrido, muito concorrido. Exato. E no cursinho mesmo, até no meu último ano de cursinho, por ser tão difícil entrar no vestibular, eu já estava, antes de ver que eu fui aprovado, eu estava na internet procurando o cursinho para o outro ano e pensando, será que é medicina mesmo que eu quero? Olha. Será que é isso que eu quero? E aí, quando eu estava procurando esse outro cursinho, saiu o resultado na faculdade que eu estudo, que é a medicina Mogi, né? E que eu tinha sido aprovado. E aí, até chorei. Claro! Uma grande emoção. Agora, quais são as vocações que uma pessoa que vai conviver... O doutor Porto falou, depois de tantos anos já trabalhando no servidor público, ele precisou sair para proteger o coração dele, né? Então, assim, no sentido emocional, quais são os aspectos de caráter e características que uma pessoa precisa ter para seguir a carreira de medicina? Primeiro, foco, porque ele vai servir o outro, a profissão toda, ele vai salvar vidas. Então, eu acho que foco, disciplina, persistência, ter certeza daquilo que ele realmente está se prontificando a fazer. Isso é importante para todas as profissões, né? Você saber o que você quer. Agora, por exemplo, doutor Porto, já aconteceu de você perder um paciente, correto? E como é que é isso dentro do dia a dia do médico? Porque a pessoa muitas vezes chega no hospital sem chances nenhuma de vida. E o médico faz todos os seus esforços, aplica todo o seu conhecimento e muitas vezes, apesar de todo o empenho da equipe médica, isso não é bem sucedido. Como é que ele dá com esse dia a dia do hospital? Olha, a gente como médico, a gente luta para restaurar a saúde do próprio paciente. Então, a luta é diária, constante e 24 horas por dia. Mas tem que ter uma harmonia entre paciente, médico e família. Para toda a equipe entender o que está sendo feito e qual é o limite que nós estamos chegando. E se chegar no limite de proteger a saúde é impossível, né? Diante de toda a tecnologia possível no momento, eu acho que todos nós temos que ficar tristes pelo desfecho, mas esperançoso por ter feito o melhor. Sempre essa convicção Sempre. é que protege a carreira. Sempre. Eu fiz o meu melhor, Exatamente. eu entreguei o máximo e Exato. o desfecho. E infelizmente falta tecnologia ainda para a gente conseguir salvar, avançar nessas situações. em algumas situações. Exatamente. E outras são muito bem-sucedidas. Né? Exatamente. Agora, esse negócio da rotina, o médico fica muito fora de casa. Como é que é, doutor Porto? O senhor está casado há quantos anos? Olha, eu estou casado há 34 anos. Né? Junto com a tua carreira, Exatamente. casou logo quando começou a tua profissão. Exatamente. E como é que Olha, é? desculpem, 35 anos. 35 anos, exatamente o mesmo tempo Exatamente. de profissão. Como é que é, doutor Porto? A família em casa entende a rotina do médico? Como é que é esse dia a dia dentro da família? É importante esse relacionamento, porque a esposa precisa compreender o seu papel
diante da própria sociedade e a sua dedicação ao próximo. Né? E entender que o tempo que nós estamos fora é dedicando ao próximo. E se tiver essa compreensão, tudo bem? Aí fica fácil. Tá. Por quê? Fica fácil para os dois, porque o médico trabalhando Tranquilo. quase 24 horas por dia É. e a esposa, na verdade, confiante que ele está fazendo o melhor. É. E os filhos também. Precisam entender, né, que filho de médico também é difícil, porque o pai, muitas vezes, Não tá. nos momentos principais da vida, ele está Trabalhando. e ajudando alguém. É. Né? Mas tendo bem esse entendimento, né, fica mais leve. Fica tudo bem? Mais doutor? leve. Mais leve, mais leve. Não quer dizer que é fácil. Exato. E aí, você está preparado para isso? Porque imagina, já às vezes deve ter até um pouco de ciúmes dentro de casa. Puxa, meu pai dá tanta atenção para um paciente e não consegue estar na minha apresentação de escola. O meu esposo pode ir lá socorrer de repente é uma outra mulher e eu estou precisando hoje de uma atenção porque eu estou carente. Tem tudo isso, né? E tem que construir uma carreira e uma família paralelo, porque só ter uma carreira também não é o sonho de todo mundo. Sim. Todo mundo quer ter uma família também. Como é que é isso para você hoje? Como é que você imagina? Eu acho que o estudante de medicina, ele já começa vivendo isso antes da faculdade. Porque já vai estudar em outra cidade? Por exemplo, para o cursinho, eu lembro que eu ia de manhã e voltava só à noite para casa. Já estava isolado. Tá. Hoje, eu morava em São Paulo e mudei para Mogi para fazer a minha faculdade. Então, eu já fico a semana inteira fora. Minha irmã, por exemplo, fez em Presidente Prudente. A gente via minha irmã muito pouco tempo. Então, acho que você já vai aprendendo a conviver com a distância. E vai se acostumando. É a profissão que eu escolhi para minha vida. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Vai se dedicar a ela. Com certeza. E tem que saber lidar com o dia a dia de tudo isso, né? É uma fase de conscientização. Está bem consciente, ele né, já está Marcelo? consciente, mas eu acho que o jovem, ao optar por uma carreira, sendo medicina no caso, ele já tem essa autoconsciência e aí, conforme ele faz o vestibular, começa a faculdade, entra a maturidade e esse processo de evolução. Agora, doutor Porto, muitas vezes na profissão médico entra um pouco o ego da pessoa, porque você começa a ser bem-sucedido, você salva uma vida, salva 2 vidas, isso, você começa a ser reconhecido e você vai lidar numa equipe onde tem pessoas com menos formação que você e normalmente o médico é o mais respeitado nessa hierarquia que acaba acontecendo. Como lidar também com o ego e com o assédio que a profissão acaba gerando também? Olha, primeiro, a gente precisa tomar muito cuidado com o ego, né? Porque para você ter sucesso, você tem que ser humilde em todos os momentos e sempre entender que você é um eterno estudante querendo aprender cada vez mais para durar cada vez mais. E numa equipe, a gente tem que entender as particularidades e as individualidades das pessoas e ajudá-las. Que a gente ajudando, a equipe funciona melhor. Tá. Porque as pessoas que se modificam diante da ascensão na sua profissão, isso não é certo. Tá. Eu acho que ele tem que ser sempre a mesma pessoa, não mudar o comportamento e sempre estar focado como a gente. Eu entrei para fazer medicina para servir. Como o senhor faz para até servir. hoje. Tá. Continuar servindo Tá. da mesma forma e com a mesma humildade. Nunca perdeu esse foco, Não. doutor Porto. Isso é importantíssimo, porque muitas vezes a gente vê que a pessoa começa a ficar com o ego tão inflado, que ela perde esse lado humano do médico. E isso pode acontecer numa carreira, porque, é claro, quando você consegue intervir positivamente, salvar a vida de alguém, você gera uma gratidão e um reconhecimento que é espontâneo, que isso também é um lado positivo da carreira, né? Exato. É uma satisfação interna em ajudar, né? A gente tem que continuar sempre ajudando desta forma, sempre humilde e sempre auxiliando quem te procura pedindo alguma coisa. Então, eu acho que se a gente não mudar esse comportamento, eu acho que em todas as profissões fica muito mais fácil você fazê-las, né? E obter o máximo sucesso possível. Agora, doutor Porto, queria ouvir do senhor que é médico há muitos anos, já trabalhou no serviço público, o que você acha dessa decisão do nosso governo de trazer médicos de outros países? A gente são médicos experientes, têm todos mais de 16 anos de carreira, de profissão,
mas por que não o médico brasileiro e enviar para algumas áreas que eles justificam que são áreas onde nenhum médico brasileiro quer trabalhar? Qual que é o teu olhar, você que trabalha com medicina, sobre esse aspecto, sobre essa decisão? Olha, a minha opinião, eu acho que médico nós temos bastante aqui no Brasil, né? Eu acho que a gente tem que direcionar nossas políticas de saúde, né? E diferenciando, né? A primária, atendimento primário, secundário e terciário. Tá. E aí e colocar o médico numa situação para poder atender a população de uma forma que ele seja bem remunerado e tenha o mínimo de tecnologia do lado para poder desempenhar em cada nível a sua atividade. No caso, esses médicos, para esses lugares que eles estão indo, vão poder fazer esse atendimento primário. Então, mas deveria ter alguma coisa a mais. A mais. Né? Devia ter exames de laboratório, no mínimo. Devia ter raio-x. Devia ter alguma coisa para poder ajudar. Né? Então, você acha que é positivo desde que tivesse infraestrutura, mais infraestrutura? Mais infraestrutura. E eu acho que, mas a gente deveria colocar mais, importar, eu acho que não. Eu acho que a gente poderia usar mais o médico brasileiro. Porque é referência. Direcionando para os locais de maior necessidade. De maior necessidade. Né? É melhor isso fazer um trabalho interno e enviar do que trazer pessoas de fora que têm outra cultura, outra língua. O que é muito difícil, medicina, a gente conversa muito e escuta muito. Porque só na conversa e você escutando o paciente, você acaba criando o seu próprio diagnóstico. Então, eu não sei, pessoas que vêm de outro país, que não têm a habilidade de entender e falar a nossa língua, eu não sei se eles vão ter a mesma capacidade de tratamento que alguém que fala a nossa língua aqui. Porque em qualquer país, que se você quiser imigrar, né? Primeira coisa, você tem que falar correntemente a própria língua. Primeira coisa. Depois, aí você acerta as diferenças de formação de cada país para cada país. É uma coisa técnica. Mas primeiro é a língua. Eu também concordo. Bom, tem as iniciativas, né? Saúde é um negócio realmente complicado hoje no Brasil, né? A saúde pública está muito... E você que está agora começando a estudar, você se candidataria depois de toda essa dedicação, pagou caro no teu curso, ficou longe da família, ficou 2 anos para prestar vestibular, você iria se candidatar para ir para essas zonas sem infraestrutura, para ser um médico brasileiro que pode salvar vidas onde mais precisa? Então, é meio difícil, porque assim, você passa todo esse tempo na faculdade, se preparando... e aprendendo novas coisas para poder aplicar. Eu acho que para um médico deve ser frustrante você ir para um lugar e não poder, por exemplo, realizar aquele exame, fazer aquele diagnóstico porque falta a estrutura. Porque você só tem uma mesa, uma caneta e um papel para fazer o diagnóstico. Então, assim, eu não iria, pelo menos agora no início da minha carreira, que eu estou aprendendo e que eu ainda tenho muito a aprender, tenho minha residência... Eu não iria. Nem a tua residência se faria num lugar assim, nessa necessidade? Não, por exemplo, eu quero fazer minha residência no Hospital das Clínicas, que é um hospital público, ou então no Hospital São Paulo, que é um hospital federal. Mas o Hospital São Paulo é um hospital super referente. Exato. Mas aí que tá. Eu acho que esse momento do início da carreira do médico ainda é de aprendizado. Você não sai totalmente pronto de uma faculdade de medicina. Mas será que o dia a dia não ensina, a dificuldade do dia a dia? Olha, eu acho que, entrando nesse viés, né, eu acho o seguinte, eu acho que as nossas faculdades, né, deveriam formar mais generalistas, tá certo? E ter, na verdade, uma residência médica, né, sendo generalista. Então, quer dizer, o médico vai ficar treinado para desenvolver essa função que há necessidade. Então, você sendo formado, e quando na formação, não é só formação técnica, é formação também de tendências psicológicas, né? Então, quer dizer, a pessoa entende, na verdade, que vai exercer essa função. Então, quer dizer, ele vai estar preparado para ir nesses centros para poder trabalhar diante da máxima tecnologia possível naquele local.
que não é a máxima Que não técnica é. possível aqui em São Paulo. Né? Exato. Então, eu acho que se a gente trabalhasse nesse tipo de formação, provavelmente esse problema não existiria. Exato. Você vai ter que desenvolver esse tipo de medicina com esse Exatamente. tipo de equipamento, é um tipo de medicina. Exatamente. E em grandes centros é outro tipo de medicina e as duas salvam. Exatamente. Só que de maneiras diferentes, né? Com certeza. É, porque eu acho melhor que, já que não tem nada, não tem equipamento, não tem nada, pelo menos tem um médico, porque o conhecimento de um médico salva vidas, Exatamente. né? E a gente vê muito isso por aí. E a gente vê muito, né, para colocar também, é a telemedicina, né? Que lá no nosso hospital, então, tem duas cidades longínquas aqui de São Paulo, né, que tratam conhecimento através da própria telemedicina. Olha E com que isso, interessante. você pode traduzir a alta tecnologia daqui para a tecnologia naquele centro que não tem a tecnologia. Não tem E com tecnologia. isso você consegue ajudar as pessoas. Pega e todo num- o conhecimento e experiência de um médico aqui em São e num Paulo. custo baixo. Muito boa a dica, muito bem. Obrigada pela presença aqui de mim com a vida. Muito obrigada, doutor, por estar com a gente. Obrigada você por falar Obrigada. das escolhas da profissão, né? Importantíssimo. Então, acho que é isso. Outro dia eu li uma frase que diz: escolha a profissão que você ama e você não vai ter que trabalhar nunca na sua vida. E é verdade, né? Quando se faz o que ama, a ovelha não vai, a lã não vai pesar para a ovelha. Você vai fazer, vai carregar todas as obrigações, mas com satisfação, né? Com alegria, né? Com certeza. Com certeza. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Muito bem, a gente espera ter esclarecido para vocês algumas dúvidas sobre como escolher a tua profissão. E é claro, toda profissão existe uma dedicação, um preço a pagar por ela, seja a profissão dos teus sonhos, que você ama, que você acredita, ou aquela que foi a oportunidade que te apareceu. Mas todas existe uma dedicação, não tem como construir uma carreira a não ser tijolo por tijolo, né? Tem muita gente querendo pular etapas e não se constrói uma carreira dessa maneira.